Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars do projeto Tornate 4.0. O projeto Tornate 4.0 pretende criar uma estrutura de gestão e de apoio ao empreendedorismo nas fileiras do turismo, agricultura e desenvolvimento rural. Quero também aproveitar a oportunidade para vos falar sobre... Desculpa. Quero aproveitar também a oportunidade para vos falar um pouco sobre o projeto, dar conta de que o projeto Tornate 4.0 é promovido pela APITAR, pela API e pela Notornate e financiado pelo Compete 2020. Hoje vamos falar sobre o e-commerce, o comércio do futuro, e tenho comigo três oradores que irão também dar a sua perspectiva sobre este assunto. Hoje terei comigo Alexandre Nilo Fonseca, que é o presidente da ACEP, Associação da Economia Digital, o Gonçalo Lobo Xavier, que é o presidente da APED, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, e o professor José Martins, que é investigador no Aquavalor e também membro integrado do Inestec e que hoje também estará connosco para falar aqui sobre o e-commerce. Vamos começar este webinar com o Gonçalo Lobo Xavier, que nos vai dar uma perspectiva também do comportamento do consumidor. Gonçalo, o consumidor está cada vez mais apto e receptivo para o comércio eletrónico, tem vindo aqui uma evolução. De que forma é que este comportamento também interfere depois na própria atividade do e-commerce e de que forma é que também as próprias empresas adaptam-se a este comportamento? Muito obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Ao Bruno, uma correção fraterna. Eu não sou presidente da APED, nem poderia ser, sou diretor-geral e sou o seu dono. Mas bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Nós, de facto, eu vou ser vou tentar ser o mais assertivo possível. Nós estamos a viver, evidentemente que qualquer análise que possa ser feita sobre os modelos de economia e os modelos de venda, seja venda em estabelecimentos, seja venda online, hoje não se pode dissociar da crise pandémica que vivemos e dos efeitos, eu diria, efeitos que vêm para ficar deste fenómeno que nós estamos a viver e que queremos ultrapassar o mais depressa possível. Eu tenho que dar aqui alguns números, vou ser muito breve. A APED fez o ano passado um estudo precisamente sobre a evolução e as razões, os obstáculos ao desenvolvimento do e-commerce em Portugal. E há algumas notas que são importantes que se digam para que o nosso público perceba do que é que estamos a falar. Bom, em primeiro lugar, 85% das transações do e-commerce eletrónicas que são feitas em Portugal são feitas em plataformas estrangeiras. Portanto, as plataformas portuguesas têm um espaço relativamente reduzido no universo do consumo via e-commerce e nós queremos também alterar isso para aumentar o tráfego das plataformas nacionais e para transmitir outro tipo de confiança e termos outro tipo de oferta para o mercado português. É evidente que o e-commerce é um mercado global, mas julgamos que há espaço para crescer para as empresas portuguesas e a pandemia veio revelar isso mesmo. Por outro lado, sem os querer amassar muito com os números, mas para terem uma ideia, na distribuição, no retalho especializado, as vendas online corresponderam a cerca de 8 ou 9% em 2019. E no retalho alimentar, cerca de 4%. Ora bem, isto revela que há aqui um enorme caminho ainda a percorrer e que, em números de 2019, os consumidores portugueses ainda não estavam de feição com uma utilização tão regular como noutros Estados-membros da Europa, em que os números são francamente superiores.
Ora, o que é que acontece? Acontece que nós também identificámos no estudo que fizemos que os grandes receios dos consumidores são associados normalmente à segurança da compra, por um lado, isto é, aos meios, à forma de pagamento com que a compra online é feita, que ainda, de algum modo, há certos mitos e que impedem que haja um índice de confiança maior, e por outro lado, não há ainda uma cultura, digamos assim, no consumidor português de compra online, porque há também um gosto pela experiência em loja. Ora, estou quase a terminar, mas a verdade é que nós tivemos um boost e uma procura absolutamente inusitada entre março, abril e maio de determinados produtos devido à pandemia e ao lockdown, e que obrigaram a uma transformação e inclusivamente a um conjunto de investimentos bastante grandes por parte dos operadores nacionais nas suas próprias plataformas. Estão todos recordados que quando houve o lockdown houve uma corrida às compras online. Isto tem um aspecto positivo que permitiu que o maior número de pessoas a partir dos seus lares pudessem ter esta opção no seu cardápio de compras e que o online facilita em muito a vida das pessoas, mas trouxe também alguns constrangimentos, porque de repente, no caso do alimentar, multiplicou-se por 10 e por 11 o aumento da procura, de repente, e manifestamente nem as plataformas, do ponto de vista informático, nem a própria estrutura de transportes e de entregas estava preparada para este fluxo. O mesmo se passou de algum modo no retalho especializado, em que durante muito tempo houve algumas lojas, alguns negócios que tiveram que ser fechados, como sabem, e notou-se um crescimento na compra online no retalho especializado. Isto é positivo, obrigou, como referi, a investimentos bastante avultados, mas reparem, enfim, o Alexandre Nilo da Fonseca com certeza irá dizer isto. Houve inclusivamente algumas plataformas que crasharam, mas o que eu queria dizer, enfim, nós não devemos ficar contentes com as desgraças dos outros, mas isto foi um fenómeno global. Nós sabemos que a Amazon parou o seu negócio de groceries precisamente porque o fluxo estava a ser de tal maneira que eles não estavam a ter capacidade de entrega e a própria plataforma digital não estava preparada para isso. Portanto, a Tesco, no Reino Unido, um gigante, também teve os mesmos problemas. Portanto, Portugal até se adaptou relativamente bem a esta nova mudança, fizeram-se investimentos bastante avultados nas plataformas, a tecnologia existia, em boa verdade a tecnologia já existia, muitas vezes não estava a ser explorada adequadamente. Bom, termino dizendo isto. E espero ter a oportunidade de voltar a dar mais dois ou três pontos importantes. A tendência nos meses a seguir não revelou que os portugueses de facto olham hoje para o online com outra segurança e passou a ser definitivamente uma opção real para as suas compras, do ponto de vista dos nossos retalhistas e dos nossos negócios. Achamos que o online ainda não é suficiente e não tem tráfego suficiente, naturalmente, que justifique uma passagem quase imediata para termos menos lojas e termos mais online. É um processo lento, eu diria, mesmo nos países onde o online já está completamente incorporado na vida das pessoas, o brick and mortar continua a ser, a experiência em loja continua a ser muito valorizada, e no caso do consumidor português, claramente a experiência em loja ainda é a sua preferência. Mas este é um caminho que vamos ter que todos percorrer e que naturalmente estamos atentos, e vejo os associados da APED muito disponíveis para continuar a fazer investimento e para continuar a proporcionar
não uma experiência em loja, mas uma experiência de compra online que facilita a vida dos consumidores e que satisfaça, digamos assim, as suas necessidades, quer falemos de necessidades básicas, quer falemos de outro tipo de produtos, básicas no sentido da alimentação, quer falemos de produtos de eletrónica, de consumo, de vestuário, de calçado, que hoje já têm experiências muito, muito interessantes e muito relevantes e que transmitem uma segurança ao consumidor que é de assinalar. Para já era isto que gostaria de partilhar e estou certo que o Alexandre e o José Martins vão trazer também uma visão mais consolidada do que acabo de dizer. Muito obrigado, Gonçalo, e retomaremos ainda durante este webinar. Aproveitava para agradecer desde logo também ao Alexandre Nilo Fonseca pela sua presença e colocar-lhe esta questão. A economia digital, de facto, é já uma realidade, mas muitas das vezes a própria sociedade não tem a noção do volume de negócios que ela representa. E, portanto, às vezes temos que recorrer também aqui a alguns dados para termos essa percepção. Portanto, gostava que partilhasse connosco também qual é que é a atualidade e o impacto que efetivamente a economia digital tem na sociedade e naquilo que é a própria dinâmica do país. Muito bem, muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela Tornat 4.0 para estar aqui hoje, agradecer às pessoas que também nos estão a ouvir, aos restantes membros do painel. Eu vou, se calhar, recorrer aqui a uma apresentação para de alguma forma facilitar e apresentar alguns dos números e algumas das conclusões enfim, do que se está a passar em Portugal relativamente a esta temática. Em relação a... Temos só um segundo, para ver se eu consigo. Ok, muito bem. Eu acho que um dos principais aspectos que temos que aqui considerar é que, de facto, este tema da pandemia veio alterar profundamente a forma como nós trabalhamos, a forma como estudamos, a forma como interagimos uns com os outros, a forma como enfim, até mesmo como compramos, enfim, tudo isso mudou muito. Eu estou convencido e no final da minha apresentação espero de alguma forma ter-vos passado um pouco as razões pelo qual vou dizer isto que vou dizer. De facto nada será o mesmo a partir de agora e que se é certo que alguns dos hábitos poderão manter-se, todos estamos convencidos que muito mais vai mudar do que propriamente ficar igual e portanto era isso que queria partilhar aqui convosco, por um lado dar-vos alguns dados do que eram os números no período pós-Covid, desculpem, pré-Covid, e percebemos onde é que estávamos, e depois falar-vos aqui um bocadinho das consequências. De uma forma muito rápida, a CEPIMED, de forma sistematizada, aliás é a única entidade em Portugal que faz uma medição constante, o próprio INE, como sabem, não faz estas medições anualmente, portanto desde 2009 que fazemos estas medições e como veem temos aqui não só os dados reais de 2010 a 2019, em que podemos ver aqui que a penetração da internet em Portugal sobre a população acima dos 15 anos passou de 51% para 75% o ano passado, estará próxima agora, enfim, durante este período da porta dos 78%, 80% da população e que se espera que atinja os 91%. Nós aqui estamos relativamente perto e a caminhar no sentido da proximidade para a média europeia. Onde nós nos afastávamos, de uma forma, apesar de tudo, significativa, é no número de internautas que fazem compras online. Aqui eu não me estou a referir à população, estou a falar sobre o número de pessoas que já utilizam a internet. E veem aqui que em 2010 esse número estaria próximo dos 30%, portanto um terço faria compras através da internet, mas o ano passado nós já tínhamos 50% das pessoas que utilizam a net, portanto isso corresponderá a qualquer coisa como 38% da população, mais coisa menos coisa, já fazia compras através da internet, sendo que esse número iria crescer ao longo do tempo, até 2025, segundo as nossas previsões e IDDC, para os números que vêm aqui na apresentação. Que também, apesar de continuar a ter ali um delay, principalmente porque há países na Europa, e estou a pensar na Alemanha, França, Suécia, todos os países nórdicos, estou a pensar na própria Holanda, etc., são países onde a penetração da internet, mas acima de tudo as compras online, até por razões culturais, por questões relacionadas com o próprio tempo. Eu queria lembrar aqui que em Portugal nós somos dos países com o maior número de horas, temos uma penetração muitíssimo elevada de
centros comerciais por número de habitante. Portanto, há uma série de fatores socioeconómico-culturais que fazem com que os portugueses, de facto, não estavam tão ligados a estas temáticas. Nós achamos que isso mudou profundamente com esta questão do Covid, e em particular um setor que é muito importante para aqueles que nos estão a ouvir, que é o tema do turismo, da agricultura e do próprio comércio. O ano passado, as vendas online, ou seja, no fundo, pensa isto na perspectiva, o que é que os portugueses compraram, seja em Portugal ou fora de Portugal, atingiram os mais de 5 mil milhões de euros, 5,5 mil milhões de euros comprados através da internet. Como veem aqui, é mais do dobro em 2010, sendo que nós acreditamos que esse número estará próximo dos 10 mil milhões em 2025. Portanto, também já não é um valor tão irrelevante como isso tudo, começa a ter peso e só terá a aumentar, ou seja, nós acreditamos que aquilo que era uma tendência em 2019 só vai ser ampliado a partir de agora. O que é que também sabíamos? Sabíamos que grande parte dos portugueses que faziam compras através da internet o faziam essencialmente na China, no Reino Unido e em Espanha. Portanto, tendencialmente era aquilo que se chama as compras cross-border, portanto, para além da sua própria fronteira. Aliás, Portugal é dos países que até agora tinham este perfil de comprar essencialmente fora do seu país. Isso não era verdade, por exemplo, na Alemanha, onde os alemães tendem a comprar em empresas alemãs, os ingleses gostam de comprar em Inglaterra, por aí fora. E quais eram as categorias que os portugueses mais compravam? Na área dos serviços, tendencialmente alojamentos, bilhetes de transporte, era uma das categorias que tinha crescido substancialmente, os bilhetes ligados ao entretenimento, música, desporto, etc. Vemos aqui, por exemplo, tudo o que tinha a ver com transportes passageiros, Uber, táxis, por aí fora, e até mesmo outros aspectos da nosso dia-a-dia, como os parques de estacionamento, etc. Quando falamos na compra de produtos, vemos aqui que categorias como a moda sempre estiveram no top, dispositivos ligados à eletrónica e informática por aí fora, ainda algumas categorias tradicionais, livros, perfumaria por aí fora, mas vemos aqui o surgimento, já o ano passado, desta categoria dos produtos alimentares e bebidas. Portanto, isto não era propriamente uma tendência que tivesse completamente esquecida. Nós já estávamos a assistir a um crescimento desta categoria dos produtos alimentares e bebidas em Portugal, isto já era uma realidade em grande parte dos países mais avançados, mas em Portugal não estava tão à frente, mas começava a mostrar sinais. E esta é a grande evolução que acontece durante o Covid. Portanto, o que é que nós temos? É um muito maior peso de tudo o que é o comércio de proximidade e de utilidade, é o dia-a-dia das pessoas, portanto, produtos alimentares, os acessórios da informática, a maior parte das famílias de repente tiveram que ter a família toda a partir de casa a utilizar a internet, portanto, alguns que não tinham computador, pois todos tiveram que comprar computadores, tiveram que comprar impressoras, acessórios, por aí fora, portanto, essas categorias cresceram. Por outro lado, por exemplo, a moda cresceu brutalmente. Portanto, as pessoas obviamente olharam para o seu dia-a-dia e disseram, bom, para que é que eu tenho que comprar mais roupa nesta altura do campeonato, nem sabendo muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente. Moda e acessórios desceu muito significativamente e, por exemplo, uma categoria que cresceu muito neste período foi eletrodomésticos para lar. O pequeno eletrodoméstico principalmente cresceu bastante. E, portanto, isto leva-me aqui um bocado para um tema que é, e que teve impacto diferente, que é a questão do turismo, por um lado, e por outro lado, o impacto no produtor alimentar e das bebidas. O que é que, e de uma forma, sistematizando aqui o que é que foram os grandes impactos acreditamos que vão acontecer no pós-Covid. Se olharmos na perspectiva dos consumidores, claramente, muito mais portugueses a utilizar o digital, portanto, ou seja, não só temos mais portugueses a utilizar, como aqueles que já utilizavam fazem de uma forma mais sofisticada. O que é que eu quero dizer com isto? Quem já utilizava passou a usar o home banking, serviços públicos digitais, compras online, etc. Portanto, temos uma maior sofisticação daqueles que já usam, mas também temos mesmo mais pessoas que não utilizavam que passaram a utilizar. Portanto, temos novos entrantes, chamaríamos assim, utilizadores básicos, portanto, que passaram a utilizar a internet. Outro aspecto importante é houve uma inversão total, o cross-border basicamente desapareceu durante este período, até pelo muito do transporte aéreo e o fecho de fronteiras provocou logo à partida esse impacto, mas acima de tudo muitos consumidores preocuparam-se durante esta fase em comprar aquilo que era para o seu dia-a-dia. E portanto, compraram onde? Em sites portugueses. Provocaram aquilo que, enfim, que muitos de nós já conhecemos, em alguns casos, alguns sites tiveram um excesso de utilização, tiveram até dificuldade em se adaptar durante este período. Para muitos foi, aliás, uma experiência, muitos diziam, os nossos associados diziam que era o mesmo que viver em Black Friday durante 3 ou 4 meses todos os dias. E, portanto, foi uma adaptação profunda em que muitos deles me disseram, bom, durante este período
tivemos que pegar nas pessoas que anteriormente se calhar estavam nas lojas e foram para a operação de e-commerce para poder dar vazão a tudo aquilo que nós estávamos a receber de encomendas online. Portanto, houve ali um impacto grande nos grandes operadores, isso com certeza que sim, mas também criou toda uma nova oferta daquilo que eu chamo do comércio eletrónico de proximidade. Portanto, o pequeno comerciante que vende mercearia, ou que vende produto gourmet, ou produtos de pequena utilidade, etc., de bairro, passou também a ter aqui uma oferta. Grande parte da restauração, que teve uma grande limitação durante um determinado período, até de receber pessoas, passou a estar em plataformas, por exemplo, de entrega de takeaway, e que passou a ser uma das únicas formas que continua a operar o seu dia-a-dia. Muitos deles, quando agora desconfinaram, já desconfinaram, mas, por exemplo, disponibilizando menus eletronicamente, aceitando reservas online, têm um site onde dizem onde é que estão, etc. Passaram a estar registado no Google Maps. Portanto, houve uma transformação brutal de todas as empresas. Poucas são aquelas que verdadeiramente não foram aqui impactadas. Isto leva-nos aqui para um outro tema que, mais uma vez, liga bem com os nossos anfitriões, que é este tema do aumento de compras do dia-a-dia, também leva aqui a um aumento do setor da produção alimentar e até produtores a vender diretamente a consumidores. Nós ouvimos falar, aliás, em vários casos, de produtores que começaram a vender diretamente aos seus consumidores finais. Outra tendência que vamos assistir é pagamentos eletrónicos serão cada vez mais a norma, por oposição ao dinheiro e a outras formas, portanto o pagamento eletrónico será com certeza, e também a procura de sites que transmitam confiança, ou seja, há aqui um aspecto muito importante, principalmente com novos entrantes, novos consumidores que estão pouco habituados a utilizar a internet, o tema da confiança ganha aqui uma relevância muito grande, e a ACEP aqui tem um papel muito importante, porque é a única entidade em Portugal que tem um selo de confiança, conjuntamente com a DECO, e com o .pt, que é o confio.pt, e que é um selo que garante que as entidades que o usam compram as normas, a legislação e as boas práticas do e-commerce. E é um selo que também está associado à União Europeia, porque é um selo que transmite, tem também uma versão em internacional. Quem tem o selo português tem automaticamente a versão internacional, o que quer dizer que um francês, um alemão, etc., que entra num site com o nosso selo, é também reconhecido o selo, portanto, como sendo um selo internacional. Em relação às empresas, claramente uma oferta da digital portuguesa, portanto, ao contrário daquilo que se passava, que anteriormente os consumidores portugueses só iam fazer compras online fora, passaram a comprar dentro, isso também obrigou um aumento da nossa oferta digital. Desenvolvimento do comércio eletrónico de proximidade, não tenho dúvida nenhuma, muito focada na oferta, por exemplo, do alimentar. A disponibilização de meios de pagamentos eletrónicos, obviamente a necessidade do desenvolvimento de competências digitais dos comerciantes e até dos produtores, ou seja, acho que cada vez mais quem não está online é como se não existisse e, portanto, qualquer empresa, qualquer entidade, qualquer associação, qualquer organização tem que ter formas de se relacionar, de promover as suas iniciativas através da internet e, obviamente, disponibilizar mecanismos de aumento de confiança e de segurança. Também fica claro aqui, principalmente por causa de todo o pico a que assistimos, é que mesmo as grandes operações tiveram que fazer aqui o desenvolvimento de melhores processos operacionais para aumentarem e para, enfim, terem capacidade de dar resposta ao aumento das necessidades que ocorreram durante este período. Em relação ao trabalho, eu lembro, e aqui todas as empresas, sejam de setor for, vai haver uma transformação brutal no tema de trabalho e a utilização cada vez mais de recursos que estarão em trabalho remoto. Portanto, terminaria aqui. Chamava só a atenção que a ACEP tem um programa chamado Comércio Digital, disponível em comérciodigital.pt, onde disponibilizamos para qualquer entidade a oferta de um novo site. Desde logo, o próprio projeto em si tem também um novo site onde é possível obter ajuda, ter tutoriais, notícias sobre este setor e um diretório das grandes iniciativas que andam a acontecer. Imaginem, por exemplo, a Câmara Municipal de Viana do Castelo lançou um marketplace do comércio de Viana. Pronto, nós noticiamos isso e temos isso disponível no diretório. Portanto, todas as grandes iniciativas relacionadas com o comércio local e com o turismo local, etc., estão disponibilizados neste diretório. Lançámos uma Academia de Comércio Digital totalmente gratuita e em português, com 7 módulos que vão desde como fazer o meu plano de marketing, como criar a minha presença nas redes sociais, como registrar a minha empresa, como criar o meu site, como vender online. São 7 módulos gratuitos em português, disponíveis através deste projeto. Estamos a oferecer o selo de confiança durante um ano. Estamos a oferecer o voucher 3 em 1, que é a oferta do domínio.pt, a oferta de contas de e-mail.pt, de alojamento e de uma ferramenta de desenvolvimento de um site durante um ano.
Todas as semanas temos webinars temáticos e também temos uma linha de apoio gratuita, que é o 800-100-236, para que qualquer empresa que precisa de ajuda para dar os primeiros passos o possa fazer. Portanto, este é o nosso contributo e vamos agora em breve arrancar também com uma campanha publicitária para divulgar esta iniciativa nos vários meios. Terminava aqui chamando a atenção à Semana da Internet e nomeadamente ao Portugal Digital Summit, que será de 19 a 23 de outubro, que é hoje o maior evento da economia da transformação digital, está disponível em Summit, e que vai ser este ano um modelo muito diferente, será um modelo totalmente televisivo, portanto será uma emissão de televisão durante 5 dias, onde iremos ter mais de 250 líderes digitais, mais de 10 mil participantes e mais de 50 sessões, desde painéis, entrevistas, talks, opiniões. Não será um formato Zoom exatamente como estamos aqui a fazer, mas será um formato televisivo, portanto é em estúdio, num formato como se fosse uma emissão de televisão das 9 da manhã às 8 da noite, e portanto estão todos convidados, é gratuito, em breve estarão abertas as inscrições, tem que ser por inscrição, a pessoa tem que estar inscrita, mas é gratuito. E pronto, este ano a ACEP faz 20 anos e acreditamos que continuamos a ter aqui um papel importante e vamos reforçando esse papel ao longo dos próximos 20 anos e mais uma vez reforçar aqui e agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui hoje. Muito bem. Obrigado, Alexandre. Informação certamente útil e gostava de aproveitar já a oportunidade para colocar aqui uma questão ao José Martins e agradecer-lhe também a sua presença. O negócio digital e as vendas online podem ser uma oportunidade para as empresas, mas não basta estarmos online, é preciso também otimizarmos a nossa presença. José Martins, gostava também que nos falasse sobre isso, a oportunidade em que consiste a presença e as vendas online, mas também a exigência que depois que traz juntamente com essa oportunidade para podermos ter uma presença otimizada. Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, é com muito gosto que aceito e que aceitei e que estou aqui. Realmente, o tema do comércio eletrónico é um tema que a mim já me é muito próximo de há uns anos. Eu lembro perfeitamente de em 2010 já estar a discutir no seio ainda da APDSI, do Grupo de Negócio Eletrónico da APDSI, juntamente com a ACEP, estas questões da confiança e do desenvolvimento do próprio comércio eletrónico. Portanto, não se assustem, não é algo que apareceu agora, o nível de maturidade já é relevante, já podem estar minimamente confiantes no comércio eletrónico. Mas acima de tudo eu gostaria de deixar aqui uma nota relevante, que é: nós nunca nos podemos esquecer que estamos perante uma transformação digital de um modelo de negócio. E isso tem não só um conjunto de oportunidades adjacentes, como bem disse, mas principalmente traz um conjunto de preocupações ou de potenciais obstáculos que devem ser considerados também. A primeira grande dimensão é que nós, e eu se calhar aqui, estando muito próximo à tecnologia, faço esse meia-culpa. Olhamos para isto meramente como tecnologia, mas nunca nos podemos esquecer que estamos a falar de interação entre pessoas. Não é uma interação direta, mas está muito próximo disso. Se nós antigamente tínhamos um comércio eletrónico que era altamente assíncrono, hoje em dia já o vemos a acontecer quase de forma síncrona, se não muitas vezes síncrona. Falávamos há pouco aqui da restauração. A restauração foi um dos setores que teve de muito rapidamente se adaptar, e eu sei de inúmeros casos que me foram reportados de entidades desse setor que começaram a interagir diretamente com os clientes. Era a resposta em tempo real, seja no Facebook, no WhatsApp, através de um chat, o que fosse, tudo servia para interagir. Isso é um ponto-chave nesta mudança de paradigma. Pensando mais nas verdadeiras oportunidades e nos potenciais obstáculos, digamos assim, bem, é claro que a primeira grande oportunidade é o podermos atingir um mercado, um novo público, que de outra forma seria completamente impossível ou muito difícil de atingir. Nós, se pensarmos no muito pequeno empresário que tem dificuldade em implantar-se no seu próprio espaço físico e no seu próprio raio de ação físico, imaginem o que era
ir vender, uma pessoa de Chaves, por exemplo, ir vender ao Algarve. Era completamente impensável que isso acontecesse. Com o comércio digital e comércio eletrónico isso começa a ser uma realidade. Qual é o problema daqui? Nós realmente temos esta oportunidade, podemos atingir e vender para novos públicos-alvo, mas como é que lhes vamos criar o interesse? Como é que nós vamos atingir realmente esses públicos-alvo? Como é que vamos adaptar o nosso modelo de negócio a esta nova realidade que é totalmente diferente daquilo que o empresário normal está habituado? Porque há aqui um conjunto de detalhes que são muito, muito relevantes. Todo o processo de compra, não só de promoção do produto, mas também de compra, é completamente diferente e tem um conjunto de características que não acontecem no físico, no presencial. E isto é muito difícil e deve ser uma preocupação. Muito antes de avançarmos para rapidamente termos uma plataforma e começarmos a vender sem pensar muito no assunto, devemos estruturar as nossas ideias e estruturar o nosso modelo de venda, porque isso é decididamente um ponto crítico. Depois, nós olhamos para isto como tecnologia e por tecnologia nós estamos habituados cada vez mais a receber como mindset ou como informação complementar de que a tecnologia nos permite controle e pensamos que rapidamente vamos poder controlar o público que interage com as nossas plataformas. Do ponto de vista técnico isto é verdade, não se enganem, é muito, muito fácil monitorizar o comportamento do utilizador de uma plataforma de comércio eletrónico. Nós conseguimos perceber exatamente o que é que cada um dos utilizadores fez, quanto tempo esteve em cada uma das páginas, para que zonas é que olhou, qual foi a densidade do scroll, nós conseguimos saber isso tudo. O detalhe é, ok, nós sabemos como é que ele se comporta, agora como é que vamos estabelecer medidas, mecanismos, para que possamos direcioná-lo a comprar. Porque nós, se olharmos para uma grande superfície de retalho perfeitamente normal, nós podemos, eu dou sempre este exemplo de que a garrafa de água, que é provavelmente o bem mais essencial que nós temos, está na última fila. E quer dizer que há ali toda uma estratégia de promoção e venda que nos é implementada. Mas no digital nós não temos isto. É o utilizador que decide exatamente como é que quer. Então nós temos de perceber exatamente também como direcioná-lo, temos de pensar nesta estrutura, temos de não só conhecer muito bem o nosso produto, mas também fazer um esforço muito grande para conhecer o comportamento do utilizador e adequar um ao outro. Depois, outro grande detalhe é que não vamos ser, nem seremos nunca, os reis do comércio eletrónico, porque existem players, como já foi muito bem dito, que são completamente avassaladores. Nós nunca nos vamos conseguir superar uma Amazon, por exemplo. Não temos nem a estrutura, nem os recursos que nos permitam chegar aí. Mas isso cria-nos um problema, que é como é que nós, e principalmente já que estamos aqui a falar de empreendedores, pessoas que estão direcionadas ao turismo, ao agroalimentar, que são tipicamente negócios que não apresentam recursos especializados e recursos de alguma forma até avançados em termos financeiros para o fazer, como é que eles de repente são encontráveis? Como é que eles garantem que alguém que procure num Google os encontra? Isto são tudo preocupações que devem ser tidas em conta. Porquê? Porque nós somos apenas no meio de um oceano de plataformas de comércio eletrónico a venderem produtos ou iguais ou muito semelhantes aos nossos. Portanto, há que terem atenção a esse detalhe. Depois só mais aqui três pontos-chave para terminar esta parte inicial, que tem a ver com, já foi abordado, realmente há uma multiplicidade de métodos de pagamento que nós agora encontramos. E é muito fácil implementá-los neste tipo de plataformas. O difícil é realmente escolher quais aquelas que são mais adequadas. Porquê? Porque nem todas as pessoas estão habituadas e estão confortáveis, precisamente por a questão da segurança, muitas vezes, a todos os tipos de pagamento, todos os métodos de pagamento. O que é que isto quer dizer? Que nós, por muito que queiramos passar totalmente para o digital, muitos dos nossos clientes ainda vão querer um pagamento contra entrega, porque só se sentem confiantes em pagar
depois de receberem o produto e verificarem que está tudo bem. Portanto, há aqui uma série de dificuldades. Por muito que nós gostássemos que de repente o MBWay fosse a solução para todos os nossos problemas, ou um cartão de crédito que fosse a solução, temos uma série de utilizadores que representam volume de negócio e não vamos descartá-los, mas que têm preocupações e limitações relativamente a isto. E depois, há que perceber que, por muito que seja muito fácil comprar online, e todos nós já tivemos provavelmente esta experiência de criar carrinhos de compras online. É muito fácil. Escolher um catálogo de produtos, adicionar ao carrinho, está tudo muito bem. Qual é o problema? É que mais de 80% dos carrinhos de compras são abandonados. E uma muito grande percentagem destes carrinhos de compra são abandonados na fase final. Ou seja, já na fase de pagamento. E isto é algo que é impossível de replicar no comércio tradicional. Eu não sei se algum de vocês já teve esta experiência, mas a mim nunca me aconteceu. Eu nunca vi ninguém num supermercado com um carrinho cheio, passou o carrinho para dentro, para cima do tapete rolante da caixa, a pessoa da caixa passou tudo, disse-nos quanto é que era e nós de repente dissemos, pronto, até eu agora não quero, vou-me embora. Isto nunca acontece no físico. Okay? No digital acontece a grande maioria das vezes. Porquê? Porque o processo de compra é difícil. Porque a pessoa está sempre permanentemente a ser confrontada com confirmações e confirmações. Eu percebo que isto do ponto de vista ético não possa ser considerado estranho. Mas a verdade é que nós numa superfície comercial tradicional, a pessoa que nos está a fazer a conta não nos pergunta se temos a certeza se queremos comprar por aquele valor. Isto são pequenos detalhes, mas que na verdade fazem toda a diferença. Okay? E realmente há muitas oportunidades. Okay? Temos, e a pandemia, este espaço de confinamento e agora pós, e vamos ver os próximos meses o que nos aguardam, são e representaram oportunidades imensas para o comércio eletrónico, mas cuidado, porque o comércio eletrónico é imensamente importante, imensamente oportuno, mas também tem uma série de detalhes que devem ser contemplados, senão as consequências são muito piores do que os benefícios. Muito bem, muito obrigado, José Martins. Vamos abrir agora espaço para o debate e, portanto, relembrar que podem deixar as vossas questões aqui no chat da plataforma Zoom, que é onde está a decorrer este webinar, e começava já por um comentário que nos foi aqui deixado, que fala aqui da relação das lojas físicas e das lojas online e, portanto, pedem-nos aqui também um esclarecimento da importância das lojas físicas que, segundo uma das pessoas que nos está aqui a acompanhar, que não vão desaparecer porque serão a base do comércio digital. E eu questionava ao Gonçalo Lobo Xavier, até porque referiu isso também há pouco na sua apresentação, da importância das lojas físicas como complemento também a esta economia digital. De facto, deve haver esta relação, ou deve permanecer esta relação do físico e do digital, e as lojas físicas devem ser de facto, ou poderão ser de facto, ser aqui a base. Gostava também de ouvir a sua opinião. Bom, espero que me estejam a ouvir bem, agora já estou noutro local. Bom, pude ouvir com muita atenção quer o Alexandre, quer o José Martins, que de facto deram-nos aqui inputs e informação que muito complementar a todas as preocupações que foram de algum modo referidas por mim do ponto de vista do retalho alimentar e do retalho especializado. Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu diria que as lojas físicas não vão acabar, sobretudo porque, apesar dos indicadores extraordinários que o Alexandre partilhou do nível de penetração da internet em Portugal, e apesar de termos hoje também, isto olhando só para o mercado português, apesar de termos hoje também uma evolução bastante interessante na literacia digital dos cidadãos, ainda há muitas dificuldades, como agora o José acabou de dizer. Realmente não há ninguém nas nossas lojas, nos associados da AFED, que vá perguntar ao cliente, tem mesmo a certeza que quer levar este produto? Isso não existe.
E por isso essa experiência de compra, por muito que olhemos também quer para um novo normal, quer para uma nova sociedade, enfim, a geração dos meus filhos, cada vez vai menos às lojas, mas apesar de tudo eles ainda não são a maioria e as coisas evoluem. Portanto, eu diria, com algum grau de certeza, que o digital não vai substituir-se, portanto a experiência no e-commerce não vai substituir por completo as lojas físicas. Agora, que há cada vez mais uma interação das lojas físicas com o online, isso não tenham dúvidas. Nós temos no retalho especializado, sobretudo, experiências muito interessantes de clientes que, não havendo na loja, os nossos colaboradores são incentivados a dizer, olha, mas tem aqui online, tem aqui a opção do online e da entrega, não havendo o produto na loja, conseguimos garantir a entrega em 2, 3 dias. Esse tipo de interação, que também de algum modo foi referido pelo José Martins, vai continuar e, portanto, não vai terminar com as lojas físicas. Agora, é verdade que para certo tipo de produtos e para certo tipo de experiência de compra, não falo do retalho alimentar aqui, mas enfim, as pessoas ainda gostam de escolher a sua fruta, ainda têm gostam de ver os produtos expostos, de ver, sobretudo no que diz respeito a hortofrutícolas e a produtos frescos. Há ainda um longo caminho a percorrer e o serviço e o online ainda não consegue competir com uma loja bem organizada do ponto de vista alimentar. Agora, há de facto uma oportunidade diferente no retalho especializado, em que a experiência de loja é muito importante, mas que o que eu verifico é que na geração abaixo da minha, eles querem resolver um problema, querem facilmente há outra percepção sobre as suas necessidades e isso vai ter impacto direto nas lojas. Em suma, não diria que o online vá substituir as lojas físicas de todo, mas diria que a tendência poderá ser que as lojas físicas, em alguns nichos e em alguns segmentos, possam diminuir e que o online tome conta de uma fatia relevante do negócio, isso claramente. Muito obrigado. Temos aqui um participante que nos fala aqui de plataformas dedicadas e eu aproveito a oportunidade também para questionar ao Alexandre, até porque é uma dúvida que certamente quem quer ter uma presença online que terá, que é se deve criar uma loja própria ou aderir a um marketplace ou então aderir a essas plataformas dedicadas ao segmento de negócio. Qual é que é a sua opinião sobre isso? Eu, se calhar, antes só responder a essa pergunta, mas queria responder à anterior também. Em relação ao tema das lojas dedicadas versus físicas / digitais, o que me parece claro neste momento é que uma marca, uma empresa, uma organização, uma universidade, uma associação, hoje não pode ignorar que o digital é o ponto de contacto privilegiado dos cidadãos numa perspectiva de, por um lado, obter informação. Ou seja, quer queiramos, quer não, mesmo que depois o usufruto do produto ou do serviço possa não ser digital, seja físico, a grande parte da interação na fase da pesquisa, na fase da decisão, na fase da comparação, na fase da obtenção de preços, na fase de saber quando é que está aberto, quando é que não está, como é que eu chego lá, hoje é maioritariamente digital. Isso penso que inquestionável e que ninguém negará. Há uma coisa também que é óbvia, que é uma transformação que estes últimos 6 meses provocaram. Eu devo dizer que eu tenho uma experiência, eu obviamente admito que a minha experiência não seja igual a de todos, mas eu praticamente não fui a lojas físicas durante estes últimos 6 meses. Praticamente não fui. Consegui orientar-me fazendo tudo. Coisa que não era bem possível há uns meses. Eu devo dar aqui 2 ou 3 exemplos, que nos levam aos temas também dos marketplaces. Da mesma forma, e devo dizer que praticamente todos, ou não mesmo todos os associados, por exemplo, da APET, são também da ACEP, quer dizer que, tendo eles lojas físicas e a sua operação sendo maioritariamente física, todos são também online e desenvolvem e têm uma fortíssima presença. Aliás, muitos deles são os mais fortes empresas em termos de online em Portugal. Portanto,
esse duplo papel do físico e do online é perfeitamente percebido pelo comércio moderno. O que não era pelo comércio mais tradicional. A maior parte dos pequenos comerciantes ainda não tinha adotado e não tinha entendido que era fundamental fazê-lo. E a grande transformação que nós vimos foi, de facto, durante este período, os pequenos comerciantes a posicionarem-se online e a oferecerem, nem que fosse coisas tão simples como receber uma encomenda por WhatsApp, passar a receber pagamentos por MBWay, ou seja, pequenas transformações no dia-a-dia que naturalmente vão conduzir a uma maior digitalização do dia-a-dia e do relacionamento com o consumidor. O facto de eu poder receber uma encomenda online e entregar fisicamente, ouçam, isso é do tempo desde os meus pais, eu também merceeiro lá da rua e entregar as coisas em casa e, portanto, também, isso já era um serviço que existia. A grande diferença é agora fazer isso com escala. Essa é a grande oportunidade e no limite para o mundo inteiro. O que nos leva aqui para uma outra questão que está interligada com a segunda da pergunta, que é o tema dos marketplaces. Mesmo algumas das empresas que têm uma operação direta, e estou mesmo até no alimentar, por exemplo, estão, por exemplo, hoje em dia disponíveis no Glovo ou no Uber Eats. Eu hoje consigo ir a uma loja de conveniência da Galp e da BP, consigo ir a uma loja da Vorten, consigo ir a uma loja do Continente, por exemplo, na Glovo e encomendar algo que me chega à casa em 15 minutos. Não há nenhuma operação direta que esteja a dar este tipo de serviço. Portanto, todas as marcas, para além de terem a presença física, têm presenças diretas e depois estão em marketplaces. E isso não tem mal nenhum, tem simplesmente a ver com a disponibilização de um tipo de serviço. E, obviamente, não se espera que, se calhar, por exemplo, na Glovo esteja todo o catálogo da Vorten e todo o catálogo do Continente. Mas para aqueles produtos de comunidade que a pessoa às vezes precisa de ter, de facto, num curtíssimo espaço de tempo, aquilo que nós vemos é estas marcas, por exemplo, hoje a disponibilizarem-se os seus serviços e as suas plataformas através de marketplaces de serviços, como é o caso do Glovo e do Uber Eats. Em relação à presença de marketplaces versus presença direta, mais uma vez ela pode ser perfeitamente complementar ou exclusiva. Uma marca pode adotar e tomar a decisão de dizer assim, eu quero estar na AliExpress e quero estar na Amazon e até ter... E isso tem uma vantagem, que é, eu não tenho que fazer um esforço inicial de trazer os clientes, porque eles, para todos os efeitos, são as plataformas que os fazem. Muitas vezes a preparação e o apoio na digitalização e na criação do catálogo também é feito pelo marketplace. Muitas vezes, quando as marcas estão a dar os primeiros passos, não têm sistemas de logística nem de pagamentos montados, é o marketplace que disponibiliza. Portanto, para muitas empresas, a entrada no marketplace é um primeiro passo e muitas vezes é um passo antes de saber fazer outros passos. O que é que eu recomendaria aqui é que essa estratégia seja uma estratégia que não seja por exclusão de partes. Eu vou fazer isto porque não sei fazer outra coisa. Ou seja, nós recomendamos é que, ao mesmo tempo que isto é feito, o gestor perceba o que é o marketing digital. Tivemos aqui um problema na ligação. Vamos aguardar que o Alexandre possa retomar. Como é que eu faço um site informativo da minha marca? Ou seja, a presença direta desenvolve competências que muitas vezes a presença, por exemplo, no marketplace não vai desenvolver. E nós achamos que essas as duas têm que ser bem combinadas. Não estou propriamente a defender que se deve fazer mais assim ao SAP, porque isso vai depender muito da estratégia de cada marca. Eu, por exemplo, se quiser entrar no mercado internacional, num determinado mercado internacional, antes de começar a pensar numa presença direta, se calhar vou através do marketplace para fazer um teste e para experimentar, se calhar num catálogo mais pequeno de produtos. Quero começar a ter uma presença direta, que vai-me obrigar a ter gateways de pagamentos, gateways de sistemas de logística, tem que ter uma operação direta de customer service, etc, etc, como o G. Martins falou. Tem que ter, obviamente, já tem que estar num outro patamar, se calhar, de sofisticação. Tendo dito isto, hoje há muitas entidades que ajudam a prestar este tipo de serviços, não é? Continuando, Alexandre, temos aqui um comentário que alguém coloca que tem a ver com o facto de estarmos presentes no marketplace e depois de repente termos aqui um número de encomendas que nós não temos a capacidade de dar resposta. Isto é possível? Tem-se separado com situações deste género? Ao acontecer, como resolver? O tema da escala
como nós vimos durante o confinamento, até acontece aos grandes e aos maiores, não é? O que nós assistimos em muitos casos foi um fenómeno até um bocado estranho, que era eu querer entrar num determinado site durante o confinamento e não poder, porque estava completamente empanturrado, não tinha capacidade de entrar. Eu acho que as grandes marcas portuguesas estão a fazer um genuíno esforço para modificar as suas operações, para mudarem essa situação, e eu acho que nesta altura isso claramente já não acontece. Uma marca pequena ou um pequeno produtor que quer entrar no marketplace deve fazê-lo com alguma prudência. Deve escalar um catálogo de produtos mais resumido, mais pequeno, mais curto, que se calhar controle melhor o estoque e a produção, mas normalmente os marketplaces também trabalham em conjunto com os seus próprios parceiros, no sentido de garantir que se um determinado produto esgota, ele é retirado da venda e deixa de ser disponibilizado. Portanto, ou seja, estas coisas também já estamos num nível... Eu lembro aqui que empresas como o Google, a Amazon e estas que são empresas hoje globais, nasceram entre os anos 95 e 2000, não são propriamente empresas com 5 anos, estamos a falar de empresas com se calhar quase 30 anos de vida. Mesmo o nosso histórico Sapo nasceu em 1995. E, portanto, é importante lembrar que isto da internet não é uma coisa do dia de hoje, isto já tem praticamente 30 anos, como nós, enfim, numa perspectiva mais comercial, e muitas coisas atingiram já um nível de sofisticação muitíssimo, muitíssimo grande. Agora, o que eu de facto chamaria aqui a atenção é, sim, é importante perceber o que é a diferença, para um gestor perceber a diferença entre estar no marketplace, e os seus têm coisas muito positivas, tem outras que serão negativas, se a pessoa ficar 100% dependente do marketplace para chegar ao mercado, ou seja, deixa de conhecer os clientes, deixa de se calhar controlar o marketing, deixa de controlar a sua própria marca, etc. Isso deve ser pensado, quais é que são as consequências, como é que pode ser complementado com uma presença direta. Seja, quando eu tenho uma presença direta, todo o risco está em cima de mim. E, portanto, obviamente, situações como a que referiu pode, de facto, acontecer. Portanto, isto não é uma operação, não são operações... mesmo com apoio e com ajuda, exige um nível de competências, e por isso é que eu dizia, talvez um dos grandes desafios dos próximos anos vão ser precisamente o tema das competências dos gestores, das empresas e das suas equipas para precisamente disponibilizar este tipo de soluções. Eu acho que esse é o grande desafio. Não é nem um tema de tecnologia, claramente, a tecnologia está aí. Também não é um tema, obviamente há investimentos mais baixos e investimentos mais elevados, mas hoje em dia há soluções relativamente baratas e de entrada escalável e variada. Portanto, mais uma vez, também não é um tema financeiro. Portanto, eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente é as competências digitais das equipas de gestão e também, obviamente, das equipas de operação e das equipas dos colaboradores ao fim e ao cabo destas organizações, que vão ter que, se calhar, mudar e vão ter que serem formados, reskilled, para estes novos desafios. Temos aqui mais... Bruno, se me permites, posso só complementar, concordo inteiramente com tudo o que foi dito pelo Alexandre, isso não espanta ninguém, com certeza, mas queria só dar aqui mais uma chega, que é o seguinte, que é, apesar de tudo, o que temos verificado é que para estes exemplos que nós temos de pequenos produtores, de pequenos empreendedores que ainda não têm escala, que ainda não têm uma dimensão suficiente para ter o seu próprio site, mas e o seu próprio negócio alavancado, esta solução do marketplace tem-se revelado, e verificámos isso fomos muitas vezes consultados por pequenos produtores com quem já trabalhávamos e que de repente, por exemplo, no caso concreto, ficaram sem o canal Horeca e que entraram em várias plataformas utilizando esta possibilidade, e isso também transformou o seu próprio negócio, também transformou a sua própria visão de negócio, que foi muito útil, foi muito importante para um certo tipo de produtores, seja de produtores de bens alimentares, seja de pequenos produtores, de pequenos nichos de mercado, na área têxtil, na área de calçado, em que o marketplace se revelou para eles uma ajuda muito interessante. Portanto, eu diria que, concordando com tudo o que o Alexandre disse, tenho que dizer que, do ponto de vista, enfim, é uma opinião muito pessoal, eu diria, mas que o marketplace
pode ser uma solução para um arranque de negócio e dar um boost. Eu acho que isso é uma mensagem que, sobretudo, os ouvintes deste webinar, dada as suas características e o seu público-alvo, podem olhar para isto com outros olhos, porque pode ser uma solução muito, muito interessante para depois ganhar escala e para poderem participar no maravilhoso mundo da tecnologia e do digital. Muito bem. Temos aqui mais 3 questões que foram feitas aqui em simultâneo, mas que acabam por ser complementares. Tem a ver com o facto de como conquistar continuamente clientes online, como obter a notoriedade no comércio online e como potenciar a confiança e o envolvimento dos clientes online. José Martins, acabam por estar aqui também relacionadas estas 3 questões. Não há um segredo que seja capaz de ser utilizado para todos os negócios, mas algumas dicas para podermos dar resposta a estas questões. E realmente estas 3 questões são aqui as questões do milhão, não é? Eu em toda a linha acho que cada vez mais temos de perceber que a primeira grande preocupação deve ser a questão da segurança. Nós só vamos ter notoriedade e só vamos ter a confiança do utilizador se conseguirmos demonstrar que a nossa presença é em toda a linha segura e que quem a utiliza se pode sentir confortável da mesma maneira como nos sentiríamos confortáveis em entrar na loja física e navegar na loja. Pequenos detalhes que, bem, eu já nem falo sobre as obrigatoriedades legais, RGPD e afins, mas pequenos detalhes como termos os termos e condições bem estabelecidos, utilização de certificados de segurança, utilização de conteúdos e mensagens completamente explícitos, muito focados, não divagar, e depois garantir uma comunicação com o cliente extremamente focada e profissional e em toda a linha sincera. Se há coisa que nós temos visto nos nossos estudos, tanto a nível nacional como internacional, que serve de um trigger para o desconhecimento e para o não envolvimento no comércio online, tem a ver com esta questão de algum nevoeiro que se cria nestas relações. Porquê? Bem, porque nós estamos perante plataformas que são controladas por pessoas, plataformas que apresentam produtos que foram colocados por pessoas, que têm imagem que foi colocada por pessoas, e nós somos todos falíveis. O que é que isto quer dizer? Que quando um cliente olha para uma plataforma, ele está a olhar como se aquilo fosse toda a realidade. Se perante um processo de compra aquilo não é bem assim, nós temos de ter a capacidade de gerir essa presença e temos de gerir de forma honesta. O que é que acontece? Fruto de alguma falta de competência digital, e eu acho que é por aí, há aqui um pouco esta ideia de que é melhor esconder do que mostrar o jogo. E o que é que isso faz? Faz com que, por exemplo, questões como as entregas a seguir não se concretizam, como estoques que existem na plataforma afinal não existem, fazem com que preços que estão anunciados depois não se concretizem. Isto são tudo quebras de confiança autênticas. Isto são das coisas que mais impactam negativamente o processo de adoção. Porque não nos podemos esquecer que um cliente não se cria numa única vez. Não se fideliza um cliente com uma única visita. Um cliente fideliza-se ao longo do tempo e permanentemente. E hoje em dia há um conjunto de detalhes que nós devemos ter em atenção. Por exemplo, perceber que um cliente no digital é um cliente mesmo quando deixa a nossa loja. Eu lembro-me de um projeto japonês que começou há cerca de ano e meio, em que basicamente o que eles querem fazer é controlar o processo de construção de um carrinho de compras. Para quê? Para que a pessoa, após abandono da loja, após sair da loja, eles possam construir uma estratégia de comunicação tendo em conta aquele perfil de compra. Nós podemos dizer que isto já existe no físico há imenso tempo.
Os cartões de fidelização das grandes distribuições não são mais nada do que isto. São formas que a grande distribuição tem de construir perfil de cliente. No digital não temos esta facilidade tão presente. Porquê? Porque o cliente entra e sai e nós não o conseguimos identificar facilmente. Mas esta construção de confiança faz-se ao longo do tempo, faz-se mostrando que estamos preocupados com o cliente, que quando o cliente que está muito interessado num determinado produto e nós temos um produto, uma campanha, qualquer coisa, nós vamos ter com o cliente, somos nós que anunciamos. Porque senão é muito difícil, nós vamos ter de lutar contra todo o resto do mercado que está ali ao nosso lado e de forma muito eficiente a fazê-lo. Portanto, eu diria que a confiança deve ser feita de forma gradual, deve ser imposta de forma gradual, muito baseado em 2 argumentos para mim, como lhes disse. A segurança da plataforma é uma componente tecnológica, ainda que não seja crítica, é totalmente relevante. Okay? E depois tem a ver com a forma como nós lidamos com o cliente no digital. O cliente no digital merece tão bom tratamento, digamos assim, como mereceria numa loja física. Okay? Muitas vezes, e é isso que estamos a ver por parte dos grandes players, é que eles estão cada vez mais a dar ainda mais atenção ao cliente digital do que dariam quase ao presencial. Porquê? Porque sabem deste potencial. Lá está, como o Alexandre estava a dizer, há um par de meses que não vai a uma loja. Okay? Isto não quer dizer que tenha deixado de comprar coisas. Okay? O que é que acontece? As lojas têm de dar atenção aos seus clientes. Como? Direta, indiretamente, estar presente, pedir feedback, estar permanentemente, esta coisa do CRM, da gestão da relação com o cliente, no digital é decisivo, não há outra forma de pegar, é decisivo. Muito obrigado. Uma última questão para o Alexandre. Temos aqui uma referência ao custo da entrega das encomendas online, que por vezes até sobrepõe ao custo do próprio produto. É este um desafio também para o comércio digital, conseguir aqui uma redução do custo da entrega, ou de que forma é que se consegue ultrapassar esta questão? Bom, essa questão tínhamos que a dividir aqui em duas, porque estamos a falar do transporte nacional e internacional, estamos a falar dos custos que as plataformas internacionais colocam, estamos a falar dos custos das operações, porque o que acontece é, a nível nacional, o que nós vemos muitas vezes é que dentro de um determinado limite de preço, dentro de um determinado montante, as próprias marcas integram o custo da como é que se diz, da entrega no seu pricing. A forma como hoje a distribuição dentro das próprias cidades e até a nível internacional não é barata e só vai ficar mais cara, ou seja, isto do Covid tornou as coisas ainda mais complexas, porque é mais caro determinado tipo de operações. É verdade que a escala pode trazer vantagens do ponto de vista do custo, e eu acho que muito desse custo está a ser absorvido pelas marcas na sua oferta. Hoje vemos, por exemplo, determinado tipo de operações que, a partir de um determinado montante, 10 euros, 20 euros, 30 euros, o custo da entrega é assumida pelo próprio comerciante. Portanto, a pergunta não sei se está a ser feita numa perspectiva do consumidor ou na perspectiva do empresário. O custo de fazer transportar um determinado objeto de uma determinada cidade para outra cidade também vai depender muito da concorrência e da existência de concorrência forte nesta matéria. A partir do momento em que haja um maior desenvolvimento do comércio eletrónico em Portugal dentro do próprio país, até a própria concorrência vai acelerar e, portanto, os preços serão cada vez mais competitivos. Até agora, como vos disse, grande parte das compras online que os portugueses faziam era na China, Espanha e no Reino Unido. Esse fenómeno inverteu-se substancialmente durante a pandemia. Acredito que muitos e nomeadamente os mais jovens, são aqueles que compram esses de facto muito fora do país, principalmente em plataformas chinesas. Isso vai retomar, mas aí o custo que essas plataformas têm, quando eles próprios têm aviões, quando nós pensamos que muitas destas entidades conseguem de facto custos
que depois não os passam para o consumidor. Portanto, o consumidor não tem uma visibilidade muitas vezes sobre o que é que as coisas custam. Se me permitirem depois, Alexandre, também gostava de dar uma nota sobre isso, sobre os custos de transporte, sem o querer interromper. Não, já estava a terminar. Complementar, houve um período naturalmente ali eu diria março, abril, maio, que a distribuição, e concretamente a distribuição alimentar, se viu a braços com, como eu disse já várias vezes, com um consumo e um crescimento inusitado dos pedidos online. E o que se verificou, enfim, por um lado, as queixas de alguns consumidores pelo tempo de espera, e por outro também algum incremento nos custos associados. Bom, nos tempos de espera eu já expliquei que todos tivemos que lidar com crescimentos repentinos e para os quais as plataformas não estavam preparadas. Quanto aos custos de transporte, tem a ver, portanto eu só estou a falar dos associados da APED e que têm operações em Portugal, naturalmente que os custos de transporte aumentaram porque não estava a ser possível às empresas com quem nós tínhamos contratualizado um certo tipo de débito de tráfego, digamos assim, nas nossas plataformas. De repente tivemos um crescimento e não tínhamos capacidade de resposta por parte das empresas de transporte a estes pedidos. E por isso, naturalmente, houve aí uma ligeira flutuação de preço que nós tentámos mitigar o mais possível para que o consumidor não sofresse com isso. E, portanto, tudo isto para dizer que há também aqui no custo de transporte, tal como o Alexandre disse, uma necessidade de evolução e uma necessidade das próprias empresas perceberem que têm que dedicar alguma parte da sua frota a um negócio que está a crescer e a uma oportunidade que está a crescer, e isso naturalmente leva a algum tipo de ajustamentos e levará naturalmente que os preços se reequilibrem novamente. Mas, portanto, não é, digamos assim, desculpem eu defender a minha dama, mas não é naturalmente um aumento nas margens de quem vende e de quem disponibiliza os produtos, é literalmente um aumento dos custos que teve que ser acautelado e que, tal como o Alexandre disse, tarde ou cedo, com o nível de procura, com o crescimento, o próprio mercado se vai encarregar de nivelar e nivelar por baixo para que o consumidor pague em Portugal os produtos que compra a um preço justo e razoável, e que o online e a entrega não seja por aí, por essa onerosidade que vai deixar de fazer as suas compras, e que o Alexandre vai continuar mais 6 meses sem ir a lojas e a receber produtos frescos em casa sempre que possível. Muito bem, solicito agora se alguém quer colocar umas notas finais antes de concluirmos este webinar. Algum dos oradores que quer usar da palavra? Eu queria só fazer aqui uma nota a título de um bocadinho de brincadeira. O que eu queria chamar a atenção com a nota eu fui obviamente a algumas lojas físicas e vou continuar, até porque eu gosto muito das ainda no outro dia, por exemplo, fui comprar uma coisa que se calhar surpreenderá a muitos, que é que vou continuar a comprar livros físicos, portanto, e continuo a achar que nós, enquanto consumidores, temos essa ambivalência, essa capacidade de viver o físico e o digital de uma forma completamente transparente. O que eu quis aqui reforçar foi que, antes da pandemia, não havia uma oferta de serviços de proximidade tão intensa e tão diversa como a que nós temos hoje. Eu hoje, por exemplo, estou aqui, se durante este seminário, por exemplo, dissesse assim, esqueci-me de comprar pão. Eu rapidamente vou aqui a um serviço e eu, passado 15 minutos, tenho pão quente aqui na minha casa, ou, por exemplo, também me esqueci, também dava-me jeito de ter uns cubos de gelo maiores, não sei o que, quero fazer qualquer coisa, ou quero uns gelados, até ao lá já vendo direto e me entrega aqui em casa, ou comprar peixe fresco, ou outra coisa qualquer, eu consigo ter isso com uma facilidade, ou seja, a diversidade de produtos, a gama de produtos que hoje nós temos à nossa oferta entregue em casa e a ter um determinado nível de slot horário, não existia simplesmente antes da pandemia. Os serviços públicos que nós hoje conseguimos aceder online, já conseguimos em muitos casos acedê-los antes da pandemia, mas o número de serviços que foram trazidos para o digital
e a facilidade com que foram, se quiserem, descomplicados o acesso a esse serviço, nomeadamente evitando que fosse preciso entregar papéis fisicamente, etc., acelerou imenso durante estes confinamentos. O acesso, ou seja, o que eu quero dizer é que não pondo de lado que muitos de nós, enquanto seres humanos, queremos e devemos continuar a ter interação física, seja quando nos divertimos, quando compramos, quando comunicamos, quando aprendemos, etc. O que eu quis dizer é que nos últimos 6 meses desenvolveu-se imenso a oferta de produtos e serviços, tanto desenvolvido pelas empresas como pelo Estado. E esse aumento da oferta, simultaneamente acompanhado com o aumento da procura, já não voltará atrás, ou seja, será algo que nós não vamos ver mudado. Eu continuo a achar que nós vamos continuar a querer ter, nós próprios que vamos querer ter uma interação com outros seres humanos, queremos continuar provavelmente a ir a lojas físicas, até porque a experiência de lojas tem aqui uma componente de showrooming muito importante, ou seja, nós vermos, tocarmos, mexermos. Eu não digo necessariamente o tema da escolha, até porque vou-vos dizer por experiência própria, e certamente o Lobo Xavier não me desmentirá aqui, eu acho que muitas das operações de e-commerce, nomeadamente das grandes marcas, por exemplo, quando eu encomendo online, batatas, peixe, carne, etc., eu acho que o picker, portanto, a pessoa que vai lá buscar a coisa e o produto, tem de facto um cuidado grande para garantir que o produto que vem é um bom produto. E, portanto, eu nunca me lembro de ter recebido coisas estragadas, podres, pisadas. Acho que há um cuidado genuíno nas entregas deste tipo de produtos por parte das grandes marcas. Portanto, eu, por exemplo, sinto-me muito mais confiante quando alguém faz essas compras por mim do que eu. Sabem eles provavelmente escolher muito mais batatas e maçãs do que eu sei. Portanto, não me sinto nada desconfortável. Admito que isso é um tema de confiança, mas também isto não quer dizer que eu não continuo a gostar de ir a uma mercearia mais gourmet, ver determinado tipo de produtos e até conhecer coisas que eu não conheço, porque eu acho que nós, enquanto seres humanos, continuamos a precisar de que haja especialistas que nos recomendam e sugiram. E isso, muitas vezes, essa experiência pode ser feita online, mas muitas vezes é muito mais rica quando é feita fisicamente. Portanto, não se pensa aqui que eu estou a promover esta ideia de que o mundo só deve ser digital. Não, pelo contrário, acho que esses dois mundos têm que viver numa excelente combinação. Não posso estar mais de acordo. Muito bem. Posso estar mais de acordo. Esperem aí, deixem-me só... Já volto a entrevista. Se calhar estão a ouvir muito barulho aqui, mas tinha uma coisa importante para dizer sobre o emprego. Sim. José, umas notas finais, aproveitando também a oportunidade. Uma nota rápida. Só olhando aqui para as questões que estão a ser colocadas, só para responder aqui a um dos comentários, que é o setor agrícola realmente, principalmente devido aos pequenos produtores ou muito pequenos produtores, tem uma série de dificuldades, não vamos esconder isso. É um dos setores onde nós mais temos dificuldade em verificar as condições necessárias à implementação de iniciativas de comércio eletrónico, mas eu acho que felizmente estão-se a criar condições, na maioria dos casos a nível regional, através das entidades de desenvolvimento regional, agora com as comunidades intermunicipais e afins, que estão a criar eles próprios os tais marketplaces regionais, temáticos, muito virados para a componente dos produtos endógenos, em que o que é que fazem? Eles assumem toda a componente de definição estratégica, promoção, os tais gateways de pagamentos, a parte tecnológica, o hosting, toda aquela infraestrutura quase que é necessária, eles assumem esse ónus e basicamente o produtor o que tem de fazer é associar-se ao marketplace e já tem uma ferramenta para escoar a sua pequena produção. Qual é o detalhe disto? É que aqui não há uma cadeia de intermediação enorme. Estamos a falar tipicamente de cadeias curtas de distribuição, estamos a falar do interesse regional, portanto, as plataformas, estes marketplaces têm margens de atuação, margens de handling muito, muito pequenas e que, acima de tudo, vão promover nacional e internacionalmente cada vez mais aquele produto como um produto de excelência. Portanto, para o pequeno produtor agrícola, este tipo de soluções, para mim, são atualmente a melhor opção. Porquê? Eles podiam existir numa plataforma própria, podemos dizer que, em termos tecnológicos, é muito simples. Pegamos num CMS, para verem quanto simples isto é, pegamos num CMS, num PrestaShop, num OS Commerce, uma destas ferramentas, e eu garanto-vos que, se vocês tiverem um catálogo com 10 produtos ou 20 produtos, ao fim de 2 dias estamos a vender online.
Agora, estamos a vender sem estratégia, sem suporte, sem conhecimento e sem garantias nenhumas. E todo o ónus está sobre nós. Portanto, se puderem, em primeiro instante, cair ou associarem-se a este tipo de plataformas de marketplaces que já existem, que estão focados em ajudar do ponto de vista regional, eu acho que é, honestamente, uma solução fenomenal. Fenomenal mesmo. Do ponto de vista Foi um pouco isso que eu tentei dizer. E do ponto de vista do digital, digital versus físico, só para vos dar nota de que realmente o setor do vestuário e da moda sentiu a quebra, ao ponto de já estarmos a ser contactados para fazer projetos ou para apresentar projetos inovadores que combinem coisas tão engraçadas como realidade aumentada em câmaras de smartphone para que a pessoa possa experimentar virtualmente uma peça de roupa em sua casa. Okay? Estamos a falar deste tipo de coisas. São as mudanças. Estamos a falar de projetos em que as marcas estão-se a tentar reinventar. Porquê? Porque percebem que o físico vai existir, a experiência pessoal, o tailored vai sempre existir, mas há uma série de potenciais clientes que querem, como muito bem foi dito inicialmente, querem resolver um problema. Ponto. Não estão preocupados. Nós fizemos um estudo há uns meses, no final do ano passado, às populações jovens, dos 17 aos 24 anos, sobre a sua interação digital versus físico perante a compra de acessórios de desporto. Basicamente, a grande conclusão foi que eles faziam toda uma pesquisa no digital, escolhiam um produto ou 2 ou 3 produtos, e onde é que estavam as dúvidas? Se ficava bem no tamanho. Então o que é que faziam? Saíam do digital, iam às lojas, experimentavam para saberem os tamanhos e a seguir voltavam para o digital comprar a melhor oferta. Exatamente. Gonçalo, peço então uma última palavra para... Não, só um minuto. Bem, isto para já agradecer a oportunidade, porque de facto muito bem organizado e com conteúdos muito interessantes, e obrigado aos meus colegas de painel pelos conteúdos que partilharam connosco. Não, só uma última nota sobre esta questão, que é uma nota que às vezes não se pensa muito, que tem a ver com a manutenção de emprego. Naturalmente, realmente nós estamos a viver um período único na história moderna e realmente estou como o Alexandre, nós estamos aqui a defender a apologia de que agora temos que ir todos para só vender online e que acabar com as lojas físicas. Até porque isso tem implicações naturalmente na criação de emprego, mas há aqui uma oportunidade real, portanto é uma nota positiva, não vou fazer a diferença entre abrir uma loja física, naturalmente que criam-se 20, 30, 40, 50 postos de trabalho, muitas vezes, e no online não é esse ritmo, mas é um ritmo diferente e são competências diferentes. E por isso também há aqui, eu olho para este desafio como um mundo novo, enfim, que não é novo, como o José já disse e como o Alexandre já disse, que já andamos nisto há muito tempo, mas há aqui, e se repararem, nos 2 primeiros meses da pandemia, em março, abril, maio, houve uma criação de emprego associado aos serviços digitais enorme. E, portanto, eu faço aqui também um apelo para que os jovens percebam que há competências que são necessárias para, do mesmo modo, quer para desenvolver ferramentas, como foram agora referidos pelo José Martins, quer para desenvolver serviços de back-office, de apoio, de interação, de tentar que a experiência no online seja tão bem sucedida como a experiência no físico pode ser, com a facilidade de comunicar e dizer o que é que não está bem e o que é que está bem. Portanto, há aqui também uma oportunidade para a criação de um outro tipo de emprego, um emprego qualificado, e ao qual as 2 gerações abaixo da minha tem que estar naturalmente atenta, e também as universidades e os centros de formação podem olhar para este desafio como algo para transformar o mercado da formação e o mercado das competências, que é fundamental para que tenhamos todos um mercado de consumo
justo, equilibrado e ajustado à nossa realidade. Era só mais esta nota. Muito bem. Resta-me agradecer a vossa disponibilidade e também a presença de quem participou neste webinar e quem também nos assistiu, quer pela plataforma Zoom, quer pela página do Facebook do projeto. E queria também aproveitar a oportunidade para divulgar o concurso de investigação e de empreendedorismo que está a decorrer no âmbito do projeto, com um prémio global de 15 mil euros e também de apoio de mentoring. Podem encontrar mais informações no website do projeto, em tornate.pt, e poderão também acompanhar aquela que tem sido a agenda deste ciclo de webinars. No próximo dia 7, na segunda-feira, teremos o 4º webinar sobre digitalização da economia e, portanto, convido-vos desde já também para assistirem e para participarem. Muito obrigado a todos e regressamos então segunda-feira com mais um webinar. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado.